medidas que serão adotadas para a retomada do transporte coletivo, entre elas a proibição do pagamento da passagem em dinheiro dentro dos ônibus. Voltou para alto mar a baleia jubarte, que estava encalhada em Florianópolis. Inclusive, esse desencalhe aconteceu agora há pouquinho, a gente estava lá, acompanhamos tudo de pertinho, a gente mostra daqui a pouquinho também aqui no seu Meio-Dia Catarina, que já está no ar. Olha, Santa Catarina ultrapassou os 9.600 casos de coronavírus. Foram acrescentados ao balanço 162 novos casos em 24 horas e também 2 mortes. Hoje são 9.660 casos confirmados de pacientes com Covid-19. 218 municípios do estado já têm pelo menos uma pessoa infectada. Destes casos confirmados, 5.828 já se recuperaram, mas 3.684 seguem em acompanhamento. Desde o início da pandemia, o estado teve 148 mortes. As mortes recentes são de 2 mulheres, uma de 44 anos de Uruçanga e outra de 85 anos de Palmitos. As duas tinham registros de doenças anteriores. Já em relação à ocupação de leitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, dos 1.316 leitos de UTI existentes, 798 estão ocupados, sendo 149 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A ocupação é de 60,6%. 518 leitos ainda estão disponíveis. Nós mostramos ontem aqui no Meio-Dia Catarina as estratégias que serão adotadas pela Prefeitura de Florianópolis para a retomada do transporte coletivo. Então, nós passamos a receber perguntas dos nossos telespectadores. O retorno está previsto para o dia 17. As pessoas querem saber como vai acontecer o pagamento dessa passagem, já que, inicialmente, o transporte coletivo dentro do ônibus não poderá ter a sua passagem paga em dinheiro. E quem vai responder isso para a gente a partir de agora é o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos que assistem a TV BV. Um prazer falar com vocês. Prazer também, prefeito. Como é que fica, então, essa questão do pagamento da passagem? Dinheiro dentro do ônibus não será mais possível. Exatamente. Florianópolis adotou um critério muito mais rigoroso para o retorno às atividades do transporte coletivo. Por isso, vai iniciar só no dia 17 com um cronograma de medidas a serem tomadas. Quanto à questão do pagamento, é importante frisar que não haverá aumento da passagem. Florianópolis já está há mais de 1 ano e meio sem qualquer tipo de reajuste e vai manter esse valor. E, para as pessoas conseguirem fazer o pagamento, não será permitido o pagamento em dinheiro dentro do ônibus. Mas ele poderá comprar, num guichê do terminal, um cartão pré-pago para a sua utilização. Ali vão ter todas as normas para manuseio do dinheiro, regras de higiene pessoal, para dar total segurança. Esse é um dos componentes, dentre várias medidas, que permite minimizar o risco de contágio no transporte coletivo. Prefeito, vai ser possível também fazer a compra desse cartão e receber de forma delivery? Exatamente. De que forma isso acontece? A partir de segunda-feira, nós vamos informar todo o modelo que vai ser feito. A pessoa pode comprar pela internet e chegar via correio na sua casa. Como nós temos um prazo para isso, a gente vai fazer a divulgação adequada para que tudo isso possa ocorrer. Nós temos várias medidas que vão precisar de uma preparação. Por exemplo, o trabalhador do transporte coletivo ele vai ter que fazer todos os exames de saúde, depois dos exames de saúde fazer o teste da Covid, fazer treinamentos, vão ter cursos orientando sobre a questão do comportamento, de como lidar com as regras sanitárias, simulações para daí, no dia 17, poder ter o transporte. O transporte ele vai ter uma frota que é um total de 320 ônibus, mas 35 reserva, com a taxa de ocupação máxima de 40%. E vai funcionar apenas de segunda a sexta-feira. Além disso, nós vamos ter uma solução tecnológica que foi financiada com recursos do Fundo Municipal de Inovação, estava disponível, vai ser gratuito para a cidade, para a nossa cidade, onde vão ter vários adesivos dentro do ônibus com aquela marca do QR Code. Então, a pessoa acessa a câmera, registra a sua presença. Para que isso? Quando tiver alguém contaminado que andou no transporte coletivo, nós vamos identificar todas as pessoas e chamar para fazer o teste, isolando e não deixando algum contaminado estar transmitindo a toda a sociedade.
Prefeito, foi definido alguma coisa com os demais prefeitos em relação ao transporte intermunicipal? Estarão autorizados a entrar em Florianópolis? Sim, nós vamos autorizar o transporte intermunicipal urbano. Aquele que vem dos municípios de São José, Palhoça, Biguaçu e Santa Amaro para Florianópolis, desde que eles sigam todas as exigências que nós estamos fazendo às empresas de Florianópolis. Não teria lógica a gente ter um rigor tremendo para evitar o contágio e os ônibus que vêm de outra cidade vêm sem nenhum critério, né, de controle. Então, nós estamos notificando todas as empresas que a partir do dia 17 será permitido ingressar na cidade, desde que sigam as regras estabelecidas no nosso município. Já os intermunicipais rodoviários, que vêm de outros municípios e desembarcam no terminal Rita Maria, esses não serão permitidos pela Prefeitura. O decreto de hoje nós vamos informar isso a todas as empresas. Então, vamos ficar apenas com o transporte municipal e o intermunicipal da nossa região. Pelo menos nesse primeiro momento, né? Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui no Meio Dia, Catarina. Boa tarde. Obrigado, Karen. Um abraço a todos. Até mais. Até mais. A servidora Márcia Regina Pauli e os ex-secretários de Estado Elton Zeferino e Douglas Borba foram ouvidos na CPI dos respiradores. A sessão teve início às 5 horas da tarde de ontem e durou 10 horas e meia. A reunião da CPI dos respiradores durou mais de 10 horas e meia. A primeira a depor foi a servidora de carreira Márcia Regina Jeremias Pauli, exonerada do cargo de superintendente de gestão administrativa da Secretaria da Saúde, quando estourou a denúncia do pagamento antecipado de 33 milhões de reais por 200 aparelhos. Ela voltou a declarar que foi o ex-secretário da Saúde, Elton Zeferino, quem autorizou o pagamento. E, em certo momento do depoimento, declarou que o governador falta com a verdade ao afirmar que não conhecia o sistema de compras da saúde e que o ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, falava em nome de Moisés, do governador, o tempo inteiro. O segundo a depor foi o secretário da Saúde, Elton Zeferino, que afirmou não ter sido responsável pelo pagamento antecipado. Disse que foi Márcia Regina quem assinou a autorização para liberar os valores. Questionado se sabia do pagamento antecipado, Zeferino afirmou que nunca liberou recursos públicos antes de receber o equipamento. Era 1 da manhã quando o ex-chefe da Casa Civil, Douglas Borba, começou a depor aos deputados. Ele negou todas as acusações feitas contra ele e que todo o processo de contratação foi feito pela Secretaria da Saúde. Ao final da reunião da CPI, o deputado João Amin, do PP, reagiu ao pedido do relator, deputado Ivan Nates, do PL, para adiar a acariação entre Márcia Pauli, Elton Zeferino e Douglas Borba. Houve bate-boca entre os deputados e a reunião da CPI terminou com a marcação da acariação dos três para a próxima terça-feira. Eu vou discutir, estou com a palavra, eu estou com a palavra, eu estou com a palavra. Aqui comigo no estúdio, o comentarista político Roberto Azevedo. Roberto, quer dizer que 3 horas da manhã ainda tinha gás para fazer um estresse ali. 3h30. 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. Tinha gente assistindo, tá? Tinha gente assistindo. Então, quer dizer, eu calculo que se eu assisti, teve mais gente que assistiu. Olha, isso significa um certo inconformismo e também divergência dentro da CPI. Mas divergência? O João Amin e o Ivan Nates estão naquele grupo de deputados contrários, adversários do governador Carlos Moisés da Silva, que querem encontrar uma linha de raciocínio nessa investigação para pegar o governador. Não dá para entender por que estão discutindo, batendo boca. Mas, enfim, isso é política também. Há muita coisa a ser esclarecida. Na realidade, esse joga para um, joga para outro, a Márcia joga para o Zeferino, que devolve para a Márcia, e há mais 2 ou 3 pessoas envolvidas no processo de pagamento, precisa ser solucionado. Tem mais linhas de investigação. Tem o Tribunal de Contas, tem a Polícia Civil, tem a própria Justiça e também temos o Ministério Público investigando. Agora, deputados, acabem com esse discursinho fácil de querer menosprezar todas as medidas de controle e combate que foram feitas pelo governo do Estado. Foquem na CPI. Dito isso, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada, Roberto Azevedo. Até a próxima. Intervalo rapidinho aqui no Meio Dia, Catarina. Até já.